Almoço Band News, com Guto Graça. Bom dia, Guto Graça. Bom dia, com saudade física e presencial de vocês, tá? É uma sinceridade que tem que dividir aqui e falar, tá? Começando a bater saudade. Grande Guto, salve Guto, salve Guto. No mundo das lives que aí estão pipocando, né? Eu tenho que falar, já que vocês falaram tanto, a gente não pode esquecer que o Roberto Carlos até segunda e terça ainda estava rendendo assunto, e ele que não é um cara, digamos, do público mais eterno assim, online. Rei, Impressionante. A resistência dele a tudo e continuando aí, mas vamos lá. Bom, Guto, nosso primeiro assunto é um assunto que o Andreasa tem batido bastante, tanto aqui no Jornal Band News Rio, primeira edição, quanto em rede nacional, sobre os testes. O que tem falado, o que os usuários têm falado nas redes sociais sobre a testagem? Primeiro, é um assunto que ele ganha dois tipos de volume, tá? 10% deles, 10% de todo assunto que se fala do Covid hoje é sobre testes. É a nova vedete que se fale, que está permeando todos os demais assuntos. Desde providências práticas, Ágata e Andreasa, e Pinho, providências práticas como aonde eu faço, quando chega o teste, quem pode fazer, ou vai ser de graça, qual é o preço, informação técnica. As pessoas, dentro do medo, elas estão querendo fazer o teste. Então vão para as redes com esse tipo de preocupação. Mas não tão somente, né? Até porque a quantidade de noticiário oferecido sobre testes, Agatha, é enorme. Desde se falando que vai testar 40 milhões de pessoas, que São Paulo encomendou testes, ou seja, tudo se fala sobre testes, mas de fato a gente ainda está testando muito pouco. Ou seja, está se colocando sempre no ponto futuro. Eu não vi efetivamente de testes nada no momento presente. Agora, Guto, outro assunto que tem bombado também, Andreasa, por favor. Não, desculpa, só uma coisa, o Guto, existe, você percebeu, para além do crescimento geral da massa sobre teste, existe um movimento de cobrança, você percebe? Cobrança sobre testagem em massa? Exatamente, André. Aí que a gente tem que compreender, porque primeiro tem a cobrança de eu quero meu teste, eu quero saber números, eu quero transparência, e junto a isso, o que você tem? Você tem pessoas que aí não estou chamando mais esclarecido, mas eu que trabalho com logística e estatística e números, quando eu vejo que vão fazer testagem em massa e não vejo um plano para o que será feito posterior com esses testes, se é internação, se é monitoramento, se é medicação, ou seja, eu não consigo nem entender como é que seria a aplicação desses testes, mas enfim, a cobrança eu quero o meu teste, eu quero informação, até porque, Andreasa, a gente tem que lembrar que assim que startou o Covid, se falava que teria, quando te contaminasse 70% da população teria uma cobertura vacinal, ou seja, se cobra o teste, não necessariamente o teste em massa, se cobra que estamos testando pouco, e quando você vê os números internacionais, não fizemos poucos testes, foi testes que tivesse assim um possível monitoramento. Só testar quem está doente é importante para a saúde do paciente, mas fica capenga no sentido de planejamento de saúde pública, e é isso que as pessoas estão cobrando, como também cobram o teste individual, assim, aquele que está na farmácia, quase, da testagem rápida. As pessoas estão preocupadas e tem esse tipo de cobrança. Fatos, e assunto que tende a crescer sobre testagem, Andreasa. Agora, Guto, outro assunto que também está dominando aí a internet é contratos emergenciais. Aqui no Rio, por exemplo, já tem suspeita de irregularidade sendo investigada pelo Ministério Público na contratação por parte do governo do estado de uma empresa para gerir os hospitais de campanha. Esse tema tem sido debatido não só aqui, mas em todo o país, né? Pois é, Pinho, é muito bem lembrado, e note como é que a gente está mais sensível aqui no Rio de Janeiro ao assunto. Isso foi um assunto, corrupção, desvio, compra errada em função do Covid,
que chegou a ter 10% de tudo que se falasse do Covid nesta semana. Isto é muito alto para o meio de uma pandemia. Isso é reflexo de uma sociedade que ficou gato escaldado, tem medo de água fria e está prestando atenção. Falem mal, falem bem da Lava Jato, isso foi um patrimônio que ficou. As pessoas estão acompanhando como quem acompanha o Diário Oficial, ok? Dentro disso, qual é a diferença que você teve? 10% no Brasil. Nos perfis Rio de Janeiro que a gente audita, esse tipo de ligação, Covid, superfaturamento, compra emergencial, brincadeira com daqui a um ano vem o Covidão, com Polícia Federal batendo na porta, no Rio foi 15%. Foi 50% mais que a massa nacional do assunto, ou seja, a gente está mais ligado nesse assunto, sim, talvez até porque um dos casos que tem acontecido, como você relatou, foi aqui no Rio de Janeiro, inclusive dando com demissão de pessoas de alto escalão da Secretaria de Saúde, né? Guto Graça que volta em qualquer edição extraordinária ou então toda quarta-feira aqui em 90.3, mas se quiser ficar com saudade, tem rede social, né, Guto? Pode, à vontade, me sigam no Instagram, @GutoGraca, me sigam no Twitter, que eu frequento pouco, porque eu não tenho a paciência de monge e educação do Andreasa, que às vezes o Twitter eu acho que é uma casa de loucos, mesmo assim, com todo respeito e carinho, eu falo, cara, você fala A, B, C e D, e o cara reclama, por que você não falou de A, B, C e D? Você fala, cara, mas eu falei. Enfim, como eu tenho muito carinho e querer responder tudo, eu ainda não consigo fazer resposta disfuncional com a paciência de um monge do Andreasa. Mas prometo ficar mais presente no Twitter e no Facebook, que a gente faz como um clube de amigos mesmo, com esse carinho. Pode me adicionar lá, Guto Graca, e vamos em frente, gente. Promessa é dívida aqui. Lembrando, Gutão, que nem sempre eu sou muito educado, não, mas obrigado. Andreasa, eu sigo você tem uma paciência de monge, entenda assim, porque assim, são coisas assim que eu devia e repito diversas vezes, tem que realçar isso, Agnes, porque o Andreasa responde e o cara continua falando, não, ele quer agredir a quem emitiu opinião e não quer combater a opinião, e esse tipo de coisa, Andreasa, eu lhe digo, prêmio Nobel para você da paz nesse momento, irmão, porque ali é difícil, mas vamos voltar porque é uma rede bem interessante. Guto Graça, abraço, um beijo para você. Beijo para vocês. Valeu, Guto.